Estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vou compartilhar a tela, então, para nossa irmã Ana Cláudia poder continuar o texto para a gente. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. É daquela forma que eu falei, né? Que como no mundo material a gente tem, né, os processos, né, de aprendizado, quando vai na escola, depois vai graduando, né, vai para o trabalho, e aí vai galgando, né, os espaços para poder, os processos para poder ter as promoções, a visualização. Também é assim no mundo espiritual. A gente vai caminhando devagarzinho, um passo de cada vez, uma escadinha, e assim a gente vai galgando para poder alcançar, né, o mundo espiritual de uma forma melhor, né? Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. E aqui fala, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, mas que nós precisamos bater a porta, quer dizer, nós precisamos estar sempre disposto, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos orientar, para que a gente realmente possa fazer, né, com que essa porta se abra, né, com todo o aprendizado, com sabedoria, e fazendo sempre o amor, né, trabalhando sempre o amor ao próximo, para que ela se abra, para que a gente possa realmente receber o benefício, né, receber realmente a compensação. Né? Nós temos que trabalhar para o próximo, pelo bem, mas não querendo a recompensa da terra, né? Muita gente age, se mostra bonzinho e tudo, só para a sociedade. E, na realidade, nós temos que bater a porta e trabalhar realmente para o bem do Pai, né? Para o bem de Deus. Alguém mais? Pode falar, Jana. É como ele fala, né? Tudo vem de Deus, a inspiração vem de Deus, né? Esses dons maravilhosos vêm de Deus. E é como você falou, Aninha, a gente tem que fazer a nossa parte, porque muitas vezes a gente pode pensar em bater a porta, eu vou pedir, semelhante ao pedir e obtereis, né? Eu vou pedir e vou ficar de braços cruzados para que Deus faça, me dê tudo de mão beijada. Não, né? O bater a porta e pedir, obtereis, cabe aí o nosso esforço, não é? A gente procurar estar desempenhando tudo aquilo que a gente precisa para esse crescimento espiritual, né? Tanto material como espiritual, né? Porque ele fala agora do crescimento espiritual, que é o desenvolvimento desses valores, que no decorrer das nossas reencarnações a gente vai, se fizermos as lições direitinho, né? Porque muitas vezes a gente vem e não faz a lição certa e acaba não desenvolvendo esses valores, até complicamos demais a nossa vida, mas quando a gente procura acertar, procura se esforçar, a gente está batendo nessa porta e essa porta vai se abrir, porque a gente está assim, preparado para
passar por essa porta, para entrar por essa porta, que seria do nosso crescimento espiritual, né? De estarmos nos aproximando cada vez mais do nosso Mestre querido e de Deus, nosso Pai. Então, acho que nesse parágrafo o foco realmente é o que você deu, Aninha, é o nosso esforço para que a gente consiga mesmo passar por essa porta, né? A gente vê assim, tem muitas pessoas até que se queixam, né, que não tem habilidade nenhuma, que não tem dom de nada, né? Admira às vezes outras pessoas que têm certos talentos, né? Mas assim, você vê, tem pessoas que falam assim, eu não tenho jeito para isso. Mas será que tentou? Né? Porque ele fala assim, não é um privilégio, como já está dizendo, tudo é de Deus, né? Se ele te dá o dom, não é porque ele está te privilegiando, mas porque você se esforçou para aquilo. Eu poderia nunca pintar se eu não entrasse numa escola para aprender. Não é? Aí vai dizer, você já não tinha talento. Tinha, mas se eu não exercitasse, se eu não fosse correr atrás, se eu não quisesse desenvolver isso, ele ia ficar guardadinho lá, né? Quer dizer, tem muito do esforço das pessoas também de querer utilizar os dons, digamos assim. Deus dá, acho que dá igual para todo mundo, habilidade para alguma coisa, ninguém é pouco. Assim, que não vai conseguir fazer nada na vida, né? Que alguns falam, não consigo fazer nada. Mas é a questão realmente de se esforçar, não é? Não, senão, não é ficar sentado esperando que ele faça por nós. A gente tem que fazer É a nossa preguiça, né? Nós somos muito preguiçosos. A gente já comentou várias vezes no grupo do Estudo da Tarde aí. O ser humano é muito preguiçoso. Fazer o bem também dá trabalho, né? Também isso é bem complicado, né? A gente ser preguiçoso também é egoísta, orgulhoso, e fazer o bem é chato, né? Ainda mais que quando você vai ter a fazer o bem e nem o obrigado você recebe, nem tem nem que esperar por obrigado, mas a nossa prepotência, o nosso nariz em pé é tão bom que a gente tem que escutar o agradecimento. Então, é complicado. Como foi colocado, desde o tempo do Uga-Uga, não foi? E, graças a Deus, foi evoluindo, e como foi colocado aqui. O bem e o mal, está tudo lá dentro da gente, da nossa consciência, é inato. A gente tem que abrir a porta para o bem e para o mal. A gente vai saber o que vai ser bom para a gente, o que vai ser ruim. Só que o enraizamento dos vícios é muito grande, né? Isso que eu estou falando é egoísmo, orgulho, vaidade, ódio, ira, e vícios materiais também aqui. A droga, a bebida, né? O sexo, a comida. Então, isso é mais prazeroso para a carne, né? Isso dá prazer para a matéria. E nós somos muito ligados à matéria. Esse é o problema, entendeu? A gente preserva, dá muito valor, muito mais a satisfação na carne do que do espírito. Né? Porque o espírito, eu não sei, não estou sentindo, não conheço, por aí fora, bota em situações. Mas a carne, devido à constituição orgânica, né, biológica, fisiológica, anatômica, você tem, e a parte toda que envolve a parte nervosa, né, do cérebro, as sensações, as emoções. Então, isso te dá prazer. E quando te dá prazer, você se sente satisfeito, né? Só que você lembra que você está tendo um prazer momentâneo. É um prazer da carne, né? É o que os evangélicos dizem no carnaval aí, o prazer da carne, né? Eles colocam até essa frase muito bem colocada. Só que a gente tem que ter o quê? O prazer, entre aspas, né? Espiritual, né? A satisfação espiritual, porque a vida é lá. Nós estamos, como a Dulce diz aqui, para que a gente tem que vir para cá? Você fala isso. Para que a gente vem para cá? Né? Está brigando comigo. Então, a gente tem que vir para cá. Se nós não tivéssemos que vir para cá, Deus não colocaria a gente aqui. Né? Estaríamos em outros locais. Né? E sem matéria, de repente, ou então com uma matéria quintessenciada mais leve, mais tranquila. Mas a gente tem que começar lá do Uga-Uga, né? Mais para trás ainda do Uga-Uga, né? Lá dos minerais, dos vegetais, né? Dos animais, né? Até chegar à angelitude, como a Janete colocou. É difícil, é claro, né? Nossa, mas a gente... Lembra que eu sempre falo, nós éramos Uga-Uga. Hoje a gente já está falando, já está pensando, né? Como a Selma colocou no estudo aí, a gente já tem gente, né?
a humanidade já está deixando bastante de comer carne, né? Isso aí já é importante. Ela já está começando a ver que a matança dos animais não é benéfica, que a carne não é benéfica, ainda é necessária, mas não é tão benéfica. Outros estudos estão aparecendo dentro da medicina mostrando que a carne é prejudicial no ponto X, benéfica no ponto Y. Então, as pessoas estão começando a optar por outros tipos de situações de alimentação, né? Os veganos, os vegetarianos. Até um dia, como foi colocado aqui, que a gente vai esquecer isso, né? A carne não vai ser mais necessária para o nosso organismo. É lógico, né? Isso aí são em orbes mais adiantados, com matérias mais adiantadas do que a nossa, um corpo bem mais apropriado, né? Para que nós não tenhamos essa saudade da carne. Vamos colocar assim, eu me lembro que lá no centro a gente nunca aconteceu, mas estou falando uma força de expressão. A gente fazia um churrasco legal. Isso vai ser, com o tempo, isso vai ser esquecido. Que bom, né? Eu tiro por mim mesmo. Acho que vocês também têm essa situação. Eu era bem mais carnívoro do que eu sou hoje. Hoje eu acho que eu como sinceramente, eu acho que eu como 1, 2, 3 vezes carne por mês. Antigamente era 1, 2, 3 vezes por semana. Então, você já melhorou bastante. Eu comecei a desgostar de comer a carne. A carne hoje já me faz bem, entendeu? Isso é bom, legal, bacana. Através de estudos, conhecimento, né? E a própria reação do organismo também, que você vai vendo outras maneiras de substituição e outras maneiras que fica um pouco mais leve, né? Uma digestão melhor, você se sente melhor. Isso é importante perceber isso, entendeu? Bem, com o preço da carne, vamos todos virar vegetariano rapidinho. Bem, Ana. Não, mas assim, eu percebi também, assim, que pelo menos assim, a Clara, né, na faixa etária da Clara, as coleguinhas, eu acho que essa geração agora realmente estão menos carnívoros mesmo, porque poucos gostam de carne. Eu acho que essa geração aí já vem modificando também já essa vontade nossa esse anseio de carne, né? Ainda tem outro detalhe também, o próprio homem está deixando de sacrificar os animais por prazer. Já foi colocado isso no estudo, né? O estudo da tarde. Uhum. Nos Estados Unidos ainda acontece muito disso, as pessoas saem para caçar, principalmente naqueles estados que são mais interiorizados, tipo Kansas, Arkansas, Texas, essas coisas, Utah, são mais interiorizadas, eles usam a caça, e a caça ela é permitida em certa época do ano, né? Então eles usam para caçar, e por prazer, aí você vê na casa dos caras lá aquelas cabeças de gado colocadas nas paredes, não sei o que. É estranho, né? Porque a gente deveria usar o animal para a nossa subsistência de uma forma equilibrada. Mas as pessoas complicam tudo. Isso foi colocado no grupo de estudo, no estudo à tarde, né? E as pessoas complicam tudo. Então, elas usam isso com prazer. Mas isso, graças a Deus, está diminuindo bastante. Bastante mesmo. Eu vejo muito programa. E as leis também, tem países que estão botando leis mais duras quanto essa parte do predatismo do animal, entendeu? Por que fazer isso? Eu já estou começando a questionar. Você poderia fazer esse tipo de procedimento, mas não com esse fim. Então, existem leis mais duras. Isso aí é interessante mesmo. É evolução mesmo, é conscientização, é o ser humano começando a mudar e enxergar a vida, né, e o mundo e o porquê está aqui de uma outra maneira. Isso aí não tem jeito. Como se sempre coloca. A evolução, o crescimento vai ter que se dar. Não tem jeito. Lógico, né? Isso é gradativo. A vida não dá salto. Mas isso vai ter que se dar. Tudo evolui, tudo cresce. Não tem jeito. Ninguém consegue ficar para trás. Como a Janete falou. De repente você pega, como ela falou, de uma pessoa muito ruim, muito má. Vou botar, né, que culturalmente falando, né, que a pessoa ele está na boca de todo mundo, Hitler, e saber que o Hitler um dia vai ser Jesus, vai estar no mesmo nível de Jesus. É um troço muito interessante, muito otimista. Né? Vai demorar para caramba, mas ele vai chegar. Isso é o mais importante. A gente sabe que ele vai chegar ao patamar dos cristos interplanetários. E olha que é o Hitler, que a gente conhece a história toda.
Pode falar, João, mas eu acho que o seu áudio está fechado. Deixa eu ver se eu entendi o parágrafo da Ana. Nós já viemos com os ensinos de Deus dentro de nós, certo? A bondade, obedecer às leis, isso tudo. O bater na porta é a gente abrir o coração, abrir a mente para poder exercitar e praticar esses dons. É isso? Eu interpretei o bater na porta como sendo a busca, né? Como sendo a nossa parte. Que Deus está sempre ali disposto a dar para a gente o que a gente quer. Então, tipo assim, a porta sempre vai se abrir e sempre vai ser nos dado as ferramentas necessárias para a gente desenvolver aquele dom. Só que a gente tem que ter o mínimo, né? Deus pede da gente o mínimo, que é a ação de ir e bater na porta, né? Buscar, procurar o que você quer, porque nós sabemos que é impossível desenvolver todas as capacidades de uma vez só. Então é preciso que a gente escolha a porta na ordem que nós acharmos que é a mais útil e necessária para nós. A gente vai ali, tem várias portas, a gente vai de uma em uma, vai escolhendo, né? Mas aí a única coisa que Deus exige da gente é isso, esse mínimo, que a gente escolha, que a gente procure qual porta que a gente quer bater para obter. Se esforce, né? Porque as coisas não vêm de mão beijada. Ele não quer que é o que a Janete tinha falado. Não se fica pedindo a Deus para que venha a nós sempre. Nós temos que fazer para que possamos receber. Então, bater na porta também requer que você se esforce, você se vá até aquilo ali, se esforce para que você receba o dom, o benefício do que ele está se propondo a lhe dar. Ele se propõe a lhe dar, mas você tem que fazer por onde para que você tenha esse benefício. Não pode ser assim... Ele vai te dar um kit. Lembra daquele brinquedo quando a gente era criança, que era um kit de medicina, sei lá, de medicina não, de química, né? Sei lá. Só que vem um manualzinho de instruções lá para você fazer as coisas. Então, você vai bater na porta, Deus vai te dar ali um kit, né? Um kit, dependendo do seu nível também, né? Porque aí depende do quão nas outras encarnações você já desenvolveu aquele dom, que aí, dependendo do quanto você já desenvolveu, você vai receber um kit mais avançado, né? Com maiores capacidades. E é isso, a gente vai desenvolvendo. Vou continuar. Vamos lá, Ana. Peraí, cadê você, tela? Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Como a gente estava falando, né, sobre os dons, né? Quer dizer, nós, né, como espíritas, né, como os trabalhadores, né, da seara do bem, a gente, ainda mais quando a gente está desenvolvendo, né, os nossos estudos e tal. E muitas das pelo menos assim, que eu vejo, que eu sinto, às vezes a gente quer ter um dom, sei lá, uma vidência, uma clarividência, mas a gente só quer, né? A gente a gente acha que vai vir tudo de mão beijada. E não é assim. Para a gente ter isso, a gente tem que ter vamos supor, para clara audiência, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar aberto, tá com o coração aberto, tá com a mente aberta, para que isso venha, porque nosso pensamento, porque muitas das vezes a gente vai para um estudo, para um desenvolvimento cheio de coisas na cabeça, um monte de coisas que quando a gente vai para isso, a gente tem que deixar tudo do lado de fora, todos os nossos problemas, todas as nossas questões, e
e sentar e trabalhar e se abrir, né, para poder que realmente aquilo flua na gente, aquilo realmente aconteça. E como fala aqui, se queres o dom da cura, primeiro tem que amar os doentes. Não adianta você querer o dom da cura, mas quer distância de doença, quer distância do trabalho árduo, não quer o dom da cura, mas que seja uma coisa de elevação e não do trabalho, não do pôr em prática, né? Pelo menos é o que eu vejo assim, né? E tem muito disso também, né? Quando a gente está estudando, a gente está desenvolvendo. Às vezes a gente almeja uma mediunidade que ainda não está no nosso alcance, né? Mas a gente acha que a gente tem que ter, que a gente deve, né? Que a gente tem que... E não é assim, tudo é aos poucos. E conforme a gente vai se abrindo, conforme as coisas vão acontecendo, conforme as coisas vão influindo, é que realmente cada um vai tendo a sua capacidade, o seu merecimento, mas não é o que a gente quer, é o que a gente merece, o que a gente está proposto a fazer. Tem muitos desses questionamentos aqui, né? Então, eu penso assim. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprenda a calar no momento oportuno. Né? E nesses trechos, a gente vê isso, né? É o que a gente vê que não adianta a gente só querer, né? A gente tem que fazer por onde. Né? Alguém? Eu queria falar, até com relação ao doente, que eu achei muito bonito quando ele fala: queres o dom de curar, comece amando os doentes. A gente vê assim que muitos médicos já desenvolveram essa sensibilidade, porque a gente sabe que no âmago de toda enfermidade existe alguém em aflição, existe alguém em conflito, né? A própria espiritualidade diz que toda doença física ela tem sua origem, não é? Em nossas emoções, no nosso espírito, né? E tem muitos médicos que já desenvolveram, estão desenvolvendo essa sensibilidade. Não adianta receber o doente, ficar 1 metro, 2 metros de distância, mal olhar nos olhos do doente, simplesmente passar a medicação para que ele seja tratado, né? A gente sabe que é preciso que haja um diálogo, né? Acho tão maravilhoso quando o médico interage realmente, tenta buscar do íntimo mesmo do paciente, né? Porque quando a gente vai ao médico, a gente vai tão fragilizado, né? Então a gente vê no médico alguém que acolhe, assim. Então quando você tem esse médico que vai olhar nos seus olhos, vai ficar como você está, não é? Então você já sai assim bem, mesmo que você não esteja ainda curado, precisa tomar medicação, mas você sai tão bem do consultório porque você foi acolhido, porque somos seres humanos, né? Então não fica aquela coisa fria de olhar para você, toma esse medicamento e às vezes nem olha, né? Tinha até aquele personagem do Jô Soares que o homem tinha pavor de vírus e se tremia todo só de chegar perto dos doentes, né? Então é isso, tem que amar. E fala mais adiante da questão do ensinar. Então, essas profissões eu considero assim, tipo, como sagradas. A medicina e a educação, o professor, né? São profissões que aquele que está exercendo tem que estar se aproximando mais, não é, de quem está sendo atendido. Tem que ter realmente o afeto, tanto o professor como o médico em si, né? São assim profissões, para mim, são sagradas, maravilhosas, que ajudam muito o ser humano, né? Em todo o seu desenvolvimento das suas
questões das suas enfermidades físicas, psíquicas. Eu achei muito bonito essa colocação do Emmanuel, maravilhosa. Em resumo, né? Você quer fazer alguma coisa, procure aprender. Você quer, né? Você é um médium. Muitas vezes o médium, poxa, eu queria receber o espírito do Dr. Bezerra, que ele operasse as pessoas através da minha mediunidade. Só que a pessoa nunca se dignou a fazer nenhum curso técnico de enfermagem, nada, não tem conhecimento nenhum de medicina, e quer que o espírito se utilize de um cérebro, porque o espírito, por mais que ele controle o médium, mas ele se utiliza do corpo físico do médium, né? Se ele pegar um médium que já tem no seu cérebro físico conhecimentos de medicina, que já sabe, né, com as mãos fazer uma cirurgia, né, que tem habilidades para fazer uma cirurgia, se o espírito de um médico se utiliza de um médium com esses conhecimentos, vai ser muito mais fácil o trabalho, vai se desenvolver de uma maneira muito melhor e o resultado vai ser muito melhor. E aí, muitas vezes, o médium, só porque tem uma mediunidade ostensiva, ele acha que vai receber espíritos maravilhosos, que vai fazer coisas maravilhosas, sem ele ter que fazer nenhum esforço, né? E não, ele tem que se esforçar, ele tem que buscar, ele tem que sentir qual é o tipo de espírito que está vindo buscar a mediunidade dele e ele procurar, na vida material dele, desenvolver aquelas habilidades mesmas que os espíritos que estão vindo através dele também pretendem desenvolver. E falando em medicina, Vitor, o Dr. Paulo César Frutuoso, uma vez comentando, ele já escreveu livros, né, a respeito dessa influência dos espíritos em sala de cirurgia, mesmo aqueles que não acreditam estão sendo utilizados pelos espíritos, não é? Porque assim, é uma área assim, de muita sensibilidade, que tem que ter o cuidado mesmo, o médico ali quando está operando, ele está sendo inspirado, ele está sendo intuído. Não é? Mesmo que ele não perceba, mas a espiritualidade está ali, direcionando. Uma médica, inclusive, que é vidente, falou isso para o Dr. Paulo César Frutuoso, de que a sala de cirurgia ela fica cheia, repleta de espíritos, médicos espirituais ali que vão orientando os médicos, né? Aqueles insights, assim, né? Aquela intuição de mexer naquele órgão, naquele exato momento, quer dizer, é tudo muito maravilhoso mesmo. E eles conseguem essa influência mais ou menos de acordo com a abertura que o médico faz, né? E se prepara para ser bem amparado, né? Entra o merecimento do enfermo, né? Tem todo né? Um contexto ali, né, para acontecer, mas que o amparo existe. A Carla está falando aí. Abre o áudio aí, Carla. Queremos ouvir você. Trabalhei com o Dr. Paulo Frutuoso. Opa, ela abriu o áudio. Fala para a gente, cara. É melhor você falar do que eu ler. Não, porque para não ficar muito confusa a reunião. Eu trabalhei com ele, sempre foi um homem assim, muito bom. Sempre foi abençoado, caridoso, sempre tentou fazer caridade. Mas, assim, lá onde eu trabalhei, no Mário Creif, a maioria era assim, não sei se é porque era oncologia, e lá, eu acho que quem trabalha com oncologia sabe que vai pegar muito sofrimento, né? Então a maioria era mais humano, mas no Pedernest tinham muitos que não eram assim, não. Infelizmente, existem alguns que não são. E assim, eu percebi que com o passar dos anos parece que está piorando. Mas os mais antigos eram mais humanos. Mas ainda tem, claro que tem. Tem muito profissional bom, e é o que eu comentei aí. Eu trabalhei 35 anos na enfermagem, e assim, eu via pessoas que poderiam aproveitar aquilo ali para fazer a caridade, fazer o bem, né? Além de estar trabalhando, ganhando seu dinheirinho, seu ganha-pão, fazer a caridade, não aproveitavam, né? Que é muito triste. Ter paciência com uma pessoa que sente dor. Né? Você trabalhou no Mário Croc? Trabalhei no Mário Creif, trabalhei no SUS,
na terra do Zeca Pagodinho, Xerém, trabalhei no Bom Sucesso, trabalhei no Pedro II, aquele psiquiátrico, aprendi muita coisa lá. Deus me colocou lá para aprender muita coisa que eu não queria ir, sabe? Deus coloca a gente onde a gente não quer ir, onde a gente não quer trabalhar, e para você. E depois que eu trabalhei lá, eu entendi por que eu tive que trabalhar lá. Trabalhei aqui no Getúlio Vargas e no Pedro Ernesto. Tá bom, é porque o Mário Cruyff, eu já participei de um grupo de orações lá quando era permitido, e lá era uma espiritualidade muito bacana. E a gente sentia dos enfermeiros, como você falou, uma humanidade para com os pacientes muito bacana, realmente. Lá o pessoal é diferenciado. Então, vamos lá, Ana. Não estou te ouvindo, Ana. Desejas acesso ao círculo sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as da sua vida. E nós queremos, para a gente, né, nos aproximar do Cristo, né, nós temos que fazer, né, não só na elevação, ele fala aqui na conversação elevada, né, não só na prece, não só nas nossas orações, mas sim também no trabalho dele, né, nos sacrificar, né, nos colocar à disposição, né, porque por menos que a gente possa fazer, a gente pode sim ajudar, né? Nós podemos, um pouco, né? A gente tem um ditado que diz, né? Pouco com Deus é muito, muito sem Ele é nada. Então, assim, por menos que a gente ache que a gente é capaz, nós somos sim capazes de fazer, de atuar, né? De colocar em ação as práticas do Cristo. E a gente não vamos ficar só nas preces e nos pensamentos, né? Nos pedidos, né? Vamos colocar em prática para que realmente a gente tenha lá aquele momento com ele, né? A gente possa reconhecer, que as pessoas possam ver na gente, né? Um pouquinho, né? Um grãozinho do exemplo do Cristo, né? Que a gente possa fazer, né, a nossa parte, que a gente possa realmente conciliar com ele. Bem, falta um minutinho para fechar, então eu acho melhor eu fechar logo, e aí a gente entra de novo para fazer os comentários finais e a prece de encerramento, tá bom? Vou fechar aqui rapidinho e abrir de novo.